Fala, gente boa, tudo bem? Aqui é o pastor Rafael Bittencourt. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. E gentilmente eu vou pedir a você para deixar os seus comentários e comigo até o final e compartilhar para os seus amigos, os grupos que você está inserido, os grupos que você faz parte aí, de WhatsApp, Telegram e por aí vai, das redes que você faz parte. Eu vou colocar para vocês um vídeo do primo. Vou colocar um vídeo aqui para vocês de uma figura aí do mundo do investimento, uma personalidade, um influenciador digital, empresário, por aí vai. Falando sobre o que está acontecendo com o Pix. O sistema de pagamento instantâneo brasileiro. O sistema que foi criado para trazer a inclusão, trazer para dentro do sistema os anônimos. O orgulho nacional não é uma inovação brasileira, porque sistemas de pagamento remoto existem em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Mas o do Brasil foi amplamente e irrestritamente criado para todo brasileiro e trouxe milhões de brasileiros para dentro do sistema. Anônimos para dentro do sistema. Bom, era um desejo, era uma proposta, não só do atual governo, mas de modo geral, que as pessoas que fazem ou faziam operações com determinada quantidade, né, de valores, né, dinheiro, determinada soma, esses valores pudessem ter um rastreio maior e até aumentar a fonte de receita, né? Isso poderia ocorrer. Vocês sabem de toda a história. Nos últimos dias, vocês estão vendo que o Pix está sofrendo uma série de ataques. Ah, meus irmãos, eu não nasci ontem. Estou há anos lidando com algumas questões e anunciando para vocês, conversando aqui com vocês. Não sei se você já ouviu falar da tal janela de Overton. Você já ouviu falar da janela de Overton? A janela de Overton se aplica muito bem em questões políticas e sociais. Como, por exemplo, aqui a grosso modo eu vou explicar para você o que é a janela de Overton, ou a básica regra de 3. Se você tem algo que precisa ser imposto, você tem uma solução, você tem uma grande mudança no tecido social, no conjunto político, bom, daquele país, daquela região. Então você tem já a solução, você só não tem um problema, ou o problema não justifica tal solução imposta, apresentada. Então você precisa criar o problema, divulgar o problema, massificar o problema, então você apresenta a solução. Seu objetivo final está aqui na solução, mas o problema não é um grande problema em si. É a tal regra de 3, cria, divulga, depois você impõe o que era o seu objetivo final. Funciona muito bem isso dentro do tecido social, no contexto político, quando eles começam a divulgar questões que hoje não poderiam naturalmente serem aceitas pelas ideias, né, pela estrutura social, pelos conceitos, pelos valores de uma população. Então o que eles fazem é utilizar a mídia, utilizar a academia, professores, artistas, para divulgar isso, políticos, para mudar o conceito, a cabeça das pessoas, a fim de que elas aceitem a solução final, que era o objetivo deles desde sempre, né? Por exemplo, para você entender, a janela de Overton funciona muito bem quando você olha, por exemplo, o sabe, pessoal, aqui, ó, retirar os pequenos, o que era inaceitável, inescrupuloso, violação à vida, há anos atrás, para os nossos pais. Hoje não. Hoje criaram um culto, romantizaram, glamourizaram, liberdade individual, meu corpo, minhas regras. Então, o que eles buscavam? Redução, populacional. Precisavam utilizar um meio, e aí caíram pela questão da juventude, da liberdade da mulher, do empoderamento feminino, mas o objetivo era outro. Eles fazem isso com muita frequência. E o que eu vou falar aqui, o vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês pensem sobre isso. Eu estou instando, provocando vocês a pensarem. Eu sei que algumas pessoas podem dizer assim, ah, pastor, poxa, pastor, isso aí não entra por esse lado da teoria da conspiração, não. Deixa eu te contar uma história, rapidamente. Isso aqui é fato, mas se você quiser se fechar, para que você fique melhor, se sinta bem, eu entendo, tá tudo bem. Eu não vou parar, eu não vou diminuir, eu não vou ficar mais empolgado por um elogio ou por uma crítica. Eu só vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas escute aqui uma história. Um dia eu estava numa igreja, não vou falar o nome da igreja nem o nome do pastor. Um pastor que lidera, assim, milhares de pessoas. E um dia eu estava lá sentado e acabou o culto, ele me chamou. Ele tinha acabado de chegar de uma conferência na Ásia.
de uma conferência na Ásia. Ele me chamou pós-culto e falou assim: brother, preciso te contar uma coisa. Falei: e aí, mano, diz aí. É o seguinte, vim de uma conferência na Ásia. Eu tô impressionado porque eu não conhecia ninguém lá, ninguém me conhecia. Eu tive a chance de conhecer os líderes daquela conferência. E os líderes daquela conferência, com dezenas de milhares de pessoas em uma igreja. O líder dessa conferência me chamou, assim como vários pastores de vários lugares do mundo, e ele nos apresentou um homem que era líder participou, né, como um grande cabeça de uma sociedade secreta, poderosíssima. E ele falou em especial que algo estava para acontecer com a liberdade de expressão, algo estava para acontecer com a vigilância global e a mudança do dinheiro. E ele pediu um foco especial de oração para com o Brasil. Ele não fazia mais parte desses circuitos porque tinha entregue a sua vida a Cristo. Teve que mudar a vida completamente, mas ele estava alertando porque o Brasil era o modelo. Este pastor falou para mim, eu aqui, olhando os meus olhos, dizendo assim: Pastor Rafael, tudo que o senhor faz é muito sério. Ande muito vigilante e continue falando para o povo do Brasil o que está acontecendo. Então, se você quer acreditar no que eu estou dizendo, tudo bem. Se não quer acreditar, tudo bem. Mas, por favor, só não deixe de se informar. Só não deixe de buscar a informação certa, a fim de produzir conhecimento. E busque sabedoria do alto, para que este conhecimento se torne em soluções, em medidas que te ajudem. Vamos lá, sem nenhum alarmismo, mas com seriedade. Vou te mostrar o vídeo. E depois eu faço mais 2 ou 3 comentários. Escuta isso daqui, porque esse negócio da quadrilha do Pix, movimentação do Pix, falar do Nicolas, todos esses ataques têm a ver com uma coisa. O Brasil, falo para vocês há 4 anos, o Brasil será um modelo de grande democracia, porque China a gente tem que tirar da história, porque não é democracia. O Brasil será um modelo das grandes democracias, que o Brasil não é mais democracia, em minha opinião, mas das grandes democracias no papel, a implementar o controle das redes sociais. Escuta isso, o controle das redes sociais, o dinheiro digital e a juristocracia, essas 3 coisas. Assiste isso daqui e tire sua própria conclusão. Ó. Hackers acabaram de atacar o Pix, eles roubaram mais de 420 milhões de reais. Gente, o que está acontecendo nesse país? Que loucura! Se eu não me engano, essa nem foi a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu. Em julho, teve um golpe parecido, quando teve um cara aleatório, né, aí que ele vendeu o login e a senha dele para criminosos por 10 mil reais. E eles roubaram 500 milhões de reais via Pix entre uma empresa, né, que eu confesso que eu não lembro o nome, e o Banco Central. E agora, de novo, hackers conseguiram invadir os sistemas do Pix da Sinqia e desviaram mais de 420 milhões de reais. 380 milhões do HSBC e o resto de outras empresas menores. E, aliás, para quem não sabe, eu já tive ações de Sinqia lá atrás na carteira. Eu comprei a primeira vez lá em 2018, foi inclusive a primeira ação que eu tive na minha carteira pública, e nem era Sinqia o nome dela, era Senior Solution. Aí depois ela acabou sendo comprada e ela saiu da bolsa. Mas eu lembro que ela funciona da seguinte forma. Imagina que você tem um banco, e esse banco faz operações todos os dias. Aí você precisa sistematizar e automatizar todas essas operações. E, obviamente, você mesmo poderia criar esse sistema que automatiza e sistematiza tudo, mas isso custa muito caro. Então você precisaria de mão de obra especializada, muito dinheiro, e seria uma baita dor de cabeça. Foi pensando nessas questões que a Sinqia foi criada. Ela basicamente cria esses softwares para empresas do setor financeiro, e foi justamente aí que os criminosos agiram. Se eles conseguissem atacar a Sinqia, que funciona como essa ponte entre os bancos e o Banco Central, eles conseguiram emitir ordens de transferência via Pix como se elas fossem legítimas. E foi isso que eles fizeram. Eles acabaram desviando mais de 400 milhões de reais. E o ponto positivo dessa história toda é que o Banco Central rapidamente bloqueou o acesso da Sinqia e que uns 350 milhões já foram recuperados ou bloqueados. Aí você vê uma notícia dessas e pensa que ainda tem gente que critica o Bitcoin. Basta você saber a senha dos seus Bitcoins e ter eles uma wallet e ninguém consegue roubar eles, né? E, nossa, que nostalgia da época de Sinqia. Foi uma das operações que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou disso. E se você tem algum dinheirinho em Bitcoin? Hackers acabaram de atacar. Por acaso você já assistiu o documentário que eu fiz sobre computadores quânticos?
sobre inteligência artificial sendo utilizada em computadores quânticos, inteligência artificial generativa com computadores quânticos, os novos protocolos, as novas blockchains. Interessante. Por acaso você já assistiu os documentários que fizemos no Abaplay sobre o Drex? A senha é essa. Como diz aquele louvor, né? Me engana, que eu gosto. Tem que ser muito inocente para não perceber, não notar que está escancarado que o sistema está empurrando o Brasil para ser um case da moeda digital do Banco Central. Este governo está empurrando para a moeda digital do Banco Central dos BRICS. Isso é maior que a elite tupiniquim, a elite brasileira. Isso é global, os caras são poderosos. Não estou com isso dizendo especificamente que a tal fraude, o roubo de 400 milhões de reais não ocorreu ou fizeram só para manipular. Estou dizendo é que são muitas notícias, são muitas ações, quase que concomitantemente, envolvendo o Pix, envolvendo quadrilhas, enquanto na verdade eles querem em 2026 impor o Drex. Aí vai o louvor de novo, me engana que eu gosto. Só Jesus, irmãos. Vou parar por aqui. Tchau, tchau.